Uma das perguntas que mais me fazem lá no Instagram, principalmente nos dias que eu abro a caixinha de perguntas, é sobre a TPA, a frequência de TPA, a frequência de troca parcial de água que a gente deve realizar no aquário. Deixa eu te explicar uma coisa, eu vou te mostrar na verdade uma coisa. Esse aquário aqui, ele sofreu alguns testes para que eu pudesse criar um conteúdo lá para o curso Aquarismo Descomplicado, onde eu fiquei 3 meses sem fazer nenhum tipo de manutenção nesse aquário, sem trocar água, sem limpeza também no filtro, para eu conseguir verificar e mostrar, né, relatar, registrar o que acontece quando a gente não realiza TPA, não faz nenhum tipo de manutenção no aquário. Mas voltando um pouco para quem me acompanha há mais tempo, há um tempo atrás esse aquário estava com uma quantidade de plantas superior, né? Essas plantas estavam bem maiores. E eu fiz uma poda drástica, né? Eu podei 50%. E automaticamente começou a surgir algas no aquário. Houve um desequilíbrio e começou a surgir algas. Eu preciso entrar nesse assunto para que tu vai entender no final por que eu estou falando nisso. Agora até bem menos, tá? Mas aquelas algas dessa poda drástica, eu consegui eliminar as algas na época, e depois que eu não comecei a fazer esse teste de ficar sem fazer manutenção por 3 meses, voltou novamente as algas, tá? Agora eu já voltei novamente com as manutenções, aqui até já sumiu as algas novamente, está sumindo aos poucos, mas é uma coisa que a gente consegue observar. Quando a gente deixa de fazer as manutenções, troca parcial de água, principalmente as algas, elas podem tomar conta do aquário, e o que eu percebi também é que a diminuição do crescimento das plantas, elas estavam crescendo muito mais lentamente antes, né? Agora elas estão voltando ao normal. Por que isso acontece? Bom, basicamente a gente pode dizer que a TPA, ela serve, né, a troca parcial de água, ela serve para que a gente consiga tirar o nitrato da água. Basicamente é isso. O que é o nitrato? Se tu não sabe o que é nitrato, eu sugiro que tu vá no primeiro comentário fixado e toca no link para tu adquirir todo o passo a passo para que tu consiga montar teu aquário. Tu precisa entender como funciona o ciclo do nitrogênio, para tu entender também como funciona o nitrato e o que é o nitrato. Então, primeiro comentário fixado, toca no link, lá tu tem todo o conhecimento essencial. Mas o nitrato é o seguinte, né? Lá no ciclo do nitrogênio, então tu tem um material orgânico, vai entrar em decomposição, gera amônia, de amônia passa para nitrito, nitrito se transforma em nitrato. O nitrato a gente precisa retirar do aquário. Ele não é tão tóxico aos peixes comparado, por exemplo, com amônia e nitrito. Claro que se for uma quantidade muito grande de nitrato, vai fazer mal para os peixes também, mas daí para acontecer isso, simplesmente tu largou teu aquário para as cobras e não está fazendo mais nada com ele, né? Não está cuidando de nada. Mas o nitrato, quando ele está com uma grande quantidade no nosso aquário, ele faz com que as algas, principalmente as algas, elas comecem a aparecer e começa então a acontecer um desequilíbrio dentro do teu aquário. E não só isso, né? A TPA também vai servir para recolocar alguns nutrientes, alguns traços que foram consumidos ali no sistema. Então, se tu for observar a maior parte dos corpos d'água aí na natureza, ele não é totalmente fechado. Tirando grandes lagoas aí que, vamos pegar aí no Lago Tanganica, por exemplo, né? Mas a maior parte, um açude, um lago, existe uma saída, existe uma renovação da água, não é simplesmente evapora, chove e volta. Então, a gente precisa fazer com que essa renovação aconteça aqui também na água do nosso aquário, para a gente retirar os nitratos, para não sobrar para as algas, né, se manifestarem, e para a gente recolocar elementos, recolocar minerais. Então existe 3 formas, falando do nitrato, né, existe 3 formas para a gente retirar o nitrato da água do nosso aquário. A primeira forma é fazendo TPA, retirando, por exemplo, em média, isso é só um cálculo bem por cima, tá? Não precisa ser exato. Vai tirar uma média de 20% da água do teu aquário semanalmente, e
nessa água velha que tu descartou vai sair uma parte do nitrato e tu vai recolocar uma água nova. Essa é uma forma de tu retirar o nitrato. Segunda forma é utilizando plantas. As plantas, elas consomem o nitrato da água do aquário, tanto as plantas que ficam plantadas no substrato, quanto essas, principalmente essas, né, que ficam na superfície. Elas são ótimas. Qualquer tipo de planta superfície, né, são ótimas para retirar os nitratos do nosso aquário. A terceira forma, até vou te mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho um substrato bem grosso, aqui na parte de trás também tem, né? Não vou conseguir pegar lá. Aqui tá um pouquinho. A gente pode criar uma zona anaeróbica aqui no nosso aquário, aonde a gente consegue criar bactérias anaeróbicas que vão consumir o nitrato da água do aquário. Essa é a terceira forma. Então existem as três formas para que tu consiga realmente fechar esse ciclo do nitrogênio, entendeu? E tu precisa retirar esse nitrato de tempos em tempos. Hoje em dia, então, o que eu estou fazendo, né? A sugestão, né? Compartilhamento, na verdade, do que eu estou fazendo. Nos meus aquários, semanalmente, eu faço a troca de 20% mais ou menos da água do aquário. Toda semana. Esse aqui especificamente, né? Em alguns vídeos atrás, eu até compartilhei como eu estava fazendo. Como eu tenho bonsai aqui em casa, eu estava fazendo de uma forma diferente. Eu tirava 500 ml de água todos os dias, colocava lá no meu bonsai, no outro dia tirava novamente, e quando chegava no domingo, eu recolocava uma água nova. Então eu estava fazendo uma TPA, eu estava renovando essa água, só que a forma que eu estava fazendo era diferente. Em vez de no domingo eu tirar toda aquela água de uma vez só, eu todo dia retirava 500 ml, colocava lá no meu bonsai e no domingo eu recolocava uma água nova. Então eu estava renovando o aquário andando certinho. Então nas experiências que eu tenho, cara, se tu manter uma regularidade de troca de água, tá? Aí tu pode verificar se tu quer fazer uma vez por semana de 20%, quer fazer duas na semana de 10%, tu entende? Mas tu precisa fazer essa renovação, tu precisa fazer isso para que teu aquário ande bem. Aí pode é igual aquele negócio do cigarro, né? Quando a gente fala de cigarro, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas sempre vai aparecer um que vai falar assim, não, mas o meu avô, ele viveu 139 anos e fumou desde os 2 meses de idade e sempre teve uma maçã de ferro. Sim, mas teu avô, ele é um caso à parte. É a mesma coisa que pode aparecer gente aqui e falar assim, ah não, mas o meu aquário está montado há 19 anos e eu só reponho a água do meu aquário e tá tudo certo. Beleza, cara, se mantém assim então. Só que isso é exceção, na verdade. O que eu posso te dizer, assim, a sugestão, pega um dia da semana e faz uma TPA, faz uma troca parcial de água de 20% e mantém fazendo. Tu não vai ter absolutamente nenhum malefício com essa atividade. O único malefício vai ter se tu for uma pessoa que tem preguiça e fazer o serviço vai ser desconfortável para ti. Só que daí tu vai estar enxergando o aquarismo errado, porque o aquarismo não é só ter um aquário e para ficar olhando, ai que bonitinho os peixes. Não, cara, é tu contemplar e gostar de todo o processo e também gostar dos dias da manutenção. Então, cara, eu posso afirmar para ti, se tu manter uma regularidade de TPA semanal, né, 20%, cara, 20% apenas da água do teu aquário, tu vai conseguir manter os nitratos baixos. Isso assim, exemplo, se tu não tem plantas no aquário, eu sugiro mais ainda que tu faça a TPA com mais regularidade, tá? Certinho. Porque ainda quem tem um aquário com bastante plantas, até muito mais plantado que esse aqui, com muito mais planta que esses, tu tem benefício, tu tem o luxo, tu pode se dar o luxo de ficar mais tempo até sem fazer TPA, porque tu vai ter um elemento a mais retirando os excessos de nitratos aí na água do teu aquário. Mas ainda tu vai ter que renovar essa água, tu vai ter que repor trazos, repor alguns minerais que naturalmente vai se perdendo com o tempo. Então, não tem nenhum malefício. Faz o teste, se tu não faz isso, e depois vem me dizer se deu certo ou não. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like. Se não te ajudou, não tem problema, pode deixar um dislike. E alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei passar, vem aqui nos comentários
e comenta aí que eu vou te responder. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.